sabe que o debate é importante, para todo mundo. Alguns têm que voltar. Vamos lá? Atenção. Agradeço a manifestação do fundão lá. Vamos voltar às atividades. Este momento do debate, que é o seu terceiro bloco, as perguntas serão dirigidas entre os candidatos. Pela ordem do sorteio, começa perguntando a... Só confirmar aqui. A chapa... Não. Deixa eu voltar aqui. Isso. Começa perguntando a chapa 3. A ordem é 3, 2, 1. Começa perguntando a chapa 3. Depois, faço as perguntas à chapa 2 e, por último, a chapa 1. A ordem de escolha de quem vai responder é de quem pergunta, ok? Então, o tempo da pergunta é de 1 minuto e o tempo da resposta é de 5 minutos, estipulado pelas regras do debate. Então, começa perguntando a chapa 1, vai perguntar para quem, doutor Fernando? Chapa 3, desculpa. Então, vou formular a pergunta para a chapa da professora Lula e da professora Sandra. Ok. Posteriormente para a chapa. Ok. À vontade, então. Imaginamos que vocês conheçam bem a política de assistência estudantil e sabem que o programa de bolsas de permanência gasta cerca de R$430 mil, segundo os dados da própria gestão. E, ao mesmo tempo, um gasto anual de cerca de 280 mil diárias para pró-reitores, e que muitas vezes não se vê o retorno desses investimentos, segundo o portal da Transparência. Em torno de R$500 mil em gastos com combustível e manutenção de fralda. Agora, a proposta da sua chapa pretende ampliar o que não fez em 12 páginas, num programa de 28 páginas, as propostas para assistência estudantil. Faltou prioridade e o auxílio creche e os estudantes que valem da Unipam. Obrigada, Fernando, pela oportunidade de falar sobre o programa de bolsa permanência, falar sobre assistência estudantil, que dentro do perfil da nossa instituição é um dos programas importantíssimos. Nós efetivamente passamos de um valor, hoje são 1.100 e poucas, olha ali para mim, por favor, Sandra, passamos para 3.000 bolsas entre transporte, moradia e alimentação. Então, houve um incremento de recursos fortíssimo na assistência estudantil durante a nossa gestão, tanto do Bolsa Permanência quanto das demais políticas. Um incremento de pelo menos uso de 4 milhões do nosso custeio da universidade, porque o Programa Nacional, o PNAES, ele efetivamente não é suficiente para a demanda da assistência estudantil nas universidades públicas e principalmente na Universidade Federal do Pampa. O custeio de uma multicampia, de uma universidade como a nossa, ela é realmente onerosa. Então, efetivamente, se
não podemos colocar, não fizemos esse movimento, mas vamos fazer para apresentar para toda a comunidade, não só o gasto dos pró-reitores para estarem nos campi, para estarem nos fóruns, para estarem presentes nas reuniões todas demandadas no Ministério da Educação, são altos. O recurso com diárias na Unipampa como um todo, com as equipes diretivas, com os diretores, também é alto. Né? Então, efetivamente, esse trabalho é um trabalho de mostrar, é por isso que dentro da matriz de custeio das universidades federais, nós conseguimos colocar o item multicampia para que a Unipampa e as demais multicamp recebessem um valor de custeio maior do que das demais. É interessante mencionar que está sendo feito todo um esforço externo para conseguir atender essas demandas aí, e a gente busca, pelo nosso plano de gestão, no nosso eixo 3, onde a gente fala de organização institucional, a gente busca deixar mais transparente, através da utilização dos sistemas de informação, todas as decisões que estão sendo tomadas pela instituição. Isso é um próximo passo nessa gestão que se pretende tomar. Não. Vamos concluir? Era 5? Então, 5, que bom. Então, eu tinha uns 3 minutos. Falta 2, ok. Então, assim, esses recursos, tanto da ordem do controle de gastos nossos, por exemplo, a próprio sistema que vai apontar. E hoje nós já temos um sistema, nós podemos acompanhar todos os movimentos dos nossos carros. Né? Todo o movimento, sabemos hoje, se precisamos saber quem está saindo de Porto Alegre, pode estar fazendo um movimento para ir para Itaqui, para São Borja, nós temos o controle de todos esses processos. Então, o controle do uso dos recursos de custeio são fundamentais, e não para que só a gestão saiba, e não só a gestão dos campi, que toda a comunidade universitária saiba. O programa de Bolsa Permanência, ele também, apesar da sua importância e como é o uso de recurso público, ele também é auditado interna e externamente. Né? Então, nós temos que dar conta, sim, de apresentar para a sociedade como um todo se estamos fazendo um bom uso do recurso. E nós temos uma preocupação quando o dado demonstrou, os últimos dados que nós fizemos no levantamento, de que, infelizmente, a própria Bolsa Permanência, naquele primeiro ano de estadia do universitário na universidade, não significa a permanência dele. Não é o recurso da Bolsa Permanência que está fixando ou não o estudante no primeiro e segundo semestre na universidade. Né? Então, nesse sentido, agora, a Bolsa Permanência precisa ser garantida e cada vez mais incentivada. Ok, Fernando, doutor Fernando. Héctor, vai fazer a pergunta então. Bom, professor Maurício, na página 19 do seu plano de gestão, do plano de gestão da Chapa 1, diz, abre aspas, defender da política de cotas, ao que parece contra a política de cotas. E, além disso, diz que realizará plebiscitos para a definição sobre a implementação dessa política. Não fica claro para nós o que se trata nesse ponto. Há duas possibilidades. A política e a lei que a Unipampa, desde a sua origem, cumpre em relação às cotas. 2, nós nos questionamos qual plebiscito, como, por quê? Esse tipo de política contra cotas, que nós sabemos que cumpre um papel fundamental para a redução da desigualdade, para a promoção de classes socioeconômicas desavantajadas, não passará na nossa gestão. E qual o eixo, professor Hector, por gentileza, Página 19. Quarto parágrafo.
Bom, na realidade, como nós colocamos todas as proposições, elas foram debatidas em todos os campos, em todas as unidades, e ao mesmo tempo que nós colocamos essa proposição, é para que a gente venha a debater e criar, sim, a política de cotas, seja ela em quais áreas e quais modelos que a gente vai colocar. Na realidade, quando a gente coloca que devemos ter um plebiscito, nós queremos sempre ouvir a comunidade, ouvir a todos e ouvir aqueles que têm a propriedade de colocar em si o debate e trazer à tona a discussão e colocar à mesa essas proposições relacionadas à proposição, seja ela de qual for. Nós queremos sempre uma universidade democrática, nós queremos acesso de todos e de todas, e nós queremos sim aumentar todas as proporções, sejam elas de quais forem as minorias ou as cotas que se referem, seja elas no caráter da formação, seja elas na questão indígena, na questão do fronteiriço, na questão racial. Essas são as nossas propostas e são essas que nós vamos debater sim com a comunidade. A própria comunidade, o nosso coletivo, exige que façam-se as consultas, os plebiscitos e, ao mesmo tempo, se coloque à frente das demandas que a cada dia o mundo contemporâneo nos traz. Então, sim, professor Hector, nós sempre faremos plebiscitos, sim, e faremos consultas populares, porque a universidade é para todos, ela é de todos e ela tem que atender, sim, a todas aquelas minorias e todas as cotas que nós tenhamos que enfrentar. Então, o trabalho nosso relacionado à política de ensino de graduação é que tenhamos espaços para todos. Se democratizou o acesso, nós temos sim que ter todas as cotas, todas as prioridades, todas elas elencadas e em permanência na universidade. Nós jamais vamos nos ater do debate. Nós queremos sim que ele aumente gradativamente, que ele traga para a universidade aquele que de uma certa forma ao longo dos anos foi excluído. E nós vamos trabalhar para que isso ocorra, para que isso venha a ser debatido, sim. Nós queremos ouvir a todos. E estes mecanismos que nós estamos propondo é exatamente para que ocorra a melhor inclusão e o maior número de estudantes com permanência na universidade. Bom, nós agora que faz as perguntas, né? A chapa 2. Primeiro pergunta para qual chapa? Pode ser a chapa 3. Chapa 3, ok. Nos planos de gestão apresentados, os candidatos criticam a forma como os recursos para pesquisa e extensão são distribuídos. Em especial, os editais lançados pelas pró-reitorias da atual gestão. Como que os candidatos pretendem garantir que todos tenham condições iguais de acesso aos recursos, se não por meio de editais? O que os editais propostos por sua chapa teriam de diferente dos editais da atual gestão? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma política de pesquisa na universidade. Hoje nós não temos. Acho que esse é o primeiro passo. Mapeamento, identificar, mapeamento por áreas de saberes. Nós não temos uma política de pesquisa dentro da universidade. Isso fica claro para todos que participam dos processos aqui. A pró-reitoria de pesquisa torna-se uma replicadora de editais. E não é isso que nós queremos, não é isso que nós aceitamos. Nós entendemos que, quando nós tratamos de editais, há uma necessidade de simplificação dessa linguagem para que, principalmente o discente, ter conhecimento e poder se empoderar
dos editais que são realizados pelas pró-reitorias. Além disso, nós queremos estabelecer prazos e fluxos contínuos, não vou repetir, prazos e fluxos contínuos para a realização desses editais. Maior transparência e agilidade na certificação. Aliás, transparência é um ponto fundamental. Só para salientar que a universidade ela não pode, quando a gente precisa de qualquer dado, hoje nós recorremos à ouvidoria. A ouvidoria não vai ser um instrumento de transparência. Tem que tornar mais transparente também as informações que são fornecidas pela universidade. Hoje nós abalroamos o trabalho da ouvidoria quando nós necessitamos de qualquer dado da universidade. Mapeamento de áreas do saber é algo que é fulcral em qualquer gestão séria que quer fazer uma política de pesquisa. Não dá para tratar agrárias da mesma maneira que nós tratamos as ciências humanas. E quem trabalha nas humanas ou participou dos fóruns das humanas dentro da universidade, ou as oportunidades que nós tivemos de dialogar, percebe a diferença e como nós temos que como as pró-reitorias têm que atentar para essa diferença, inclusive para poder fazer uma política, para ter uma política de equalização desses recursos. E se, portanto, e a consequência também nós precisamos incentivar, estimular os fóruns por áreas de saber. Também ter edital e se preocupar com o empoderamento local. Então, promover políticas que empoderem a comunidade, realizar consultas, realizar assembleias. É tão bom poder ouvir o pessoal que está aqui fora e nós podermos identificar quais são essas demandas, internalizarmos e tentarmos tratar dentro da universidade. Estabelecer, a universidade quer se internacionalizar, então é um conjunto, não é apenas uma coisa, são vários, um conjunto de variáveis que levam a uma política. Pensar uma universidade que quer se internacionalizar e não pensa em núcleos de idiomas, e aí nós estamos falando há pouco da política de educação à distância e a importância que tem de ter a presença do docente que possa fazer essa política no núcleo. Quer se internacionalizar, mas não olha para a América Latina. Quer se internacionalizar na Sorbonne, mas não olha a América Latina. Não olha nossos parceiros aqui, a nossa América invertida, nossos parceiros aqui do Cone Sul, da América do Sul. Essa é a universidade que nós acreditamos. Essa é a universidade que nós acreditamos que pode mais. Aumento também de pós-graduação, dá um olhar para os empreendimentos solidários. Então são propostas que nós trazemos para a política de ensino, pesquisa e extensão. Hoje nós colocamos a política de forma tábula rasa. Somos reprodutores. Isso serve para graduação, serve para pesquisa e pós-graduação. O que foi feito até aqui nesses 8 anos de gestão, que é a verdade, nós vamos saber valorizar as coisas boas que foram feitas. Mas nós não podemos pensar numa gestão que só replica editais. E aí entra o papel de se comunicar, e aí entra o protagonismo do professor. Nós temos que pensar uma gestão que tenha sim uma política. E hoje eu desafio a trazer a política de pós-graduação da universidade, que nós temos na verdade uma nucleação de docentes que identificam uma demanda e buscam criar um estrito senso. Eu desafio a trazer a política de pesquisa e desafio principalmente a nós termos e comprovarmos a instrumentalização, a funcionalidade da nossa pró-reitoria de graduação, que tão distante se encontra das coordenações acadêmicas, das secretarias acadêmicas, coordenações acadêmicas e dos coordenadores de curso. Eu gostaria... Bom, pergunta agora, doutora Lula, doutor Maurício. Considerando, professor Maurício, que o decreto 977 de outubro de 93, no seu artigo 7º, parágrafo 1º, diz: fica vedada a criação de novas creches, maternais ou jardins de infância, comunidades integrantes da estrutura organizacional do órgão ou entidade. Gostaria de saber como o candidato, os candidatos, farão a criação de uma escola de educação infantil que ofereça creche para a escola aos filhos e filhas de docentes, técnicos administrativos e estudantes da Unipamp anunciada no plano de gestão. Candidata Alva, esse é um pedido de toda a comunidade. Um grande pedido que nós vamos, como diz o próprio plano que a senhora elencou,
buscar recursos necessários, sim, para a criação de uma escola dessa natureza, que ofereça, então, oportunidade para crianças, então, na creche e na pré-escola, para todos os nossos servidores, docentes ou discentes que estejam matriculados na Unipampa. Na realidade, nós queremos buscar o que a comunidade está solicitando. Nós vamos trabalhar em parceria com as prefeituras, nós vamos trabalhar com as forças vivas, com os órgãos governamentais e buscar a implantação, sim, de uma creche como uma política de fixação, porque nós entendemos que todos nós que estamos na universidade, que vivenciamos, devemos ter um cuidado da gestão para as questões relacionadas à melhoria da qualidade de vida. E nesse aspecto, sim, a política de fixação, assim como buscar um grande apelo para que o adicional de fronteira seja concedido aos nossos servidores, para que a implantação da creche, sim, se torne realidade, nós colocamos que nós vamos buscar recursos, seja no Ministério da Educação, seja em outro ministério, nós vamos buscar estes recursos para que a gente possa construir em parceria com outros órgãos. Então, nós estamos propondo o que a comunidade solicitou. Esta é uma demanda da comunidade. Nós temos que saber ouvir, nós temos que, com clareza, com responsabilidade, mapear estes processos. Sim, se for impossível, nós faremos do impossível o possível, mas lutaremos. Nós não nos fecharemos num decreto que diz que é proibitivo ou numa lei que ela não fecha e não abre a possibilidade. Nós vamos interpretar a lei, sim, toda vez que a lei estiver ao nosso lado, ao nosso favor. Nós vamos interpretar a lei a gosto e ao contento e à necessidade do servidor e do aluno. Nós vamos interpretar a lei para a política de fixação e não para que ocorra o inverso. Dar continuidade ao debate e agora Chapa 1 faz a pergunta primeiro para quem, doutor Luiz? Para a Chapa 3. Então, com a palavra. O candidato Fernando e o candidato Hector colocam na sua proposta um orçamento participativo e uma matriz orçamentária pública para todos e todos. A nossa pergunta, até para que possamos esclarecer bem a comunidade, como será e quais critérios para a construção de uma matriz orçamentária justa para uma universidade multicamp? Nós devemos ter isso em mente com muita responsabilidade. Então, gostaríamos, já que foi citado no seu plano, que é contra a reprodução da matriz Andifes, é contra a composição do orçamento, como se dará este critério na matriz orçamentária? Professor Maurício, fico muito contente em poder falar um pouquinho de uma proposta tão inovadora, que é a ideia de um orçamento em que todos se empoderem dele, que é a ideia de um orçamento participativo e que já foi realizado em diversas instâncias fora da universidade. Hoje, realmente, o que ocorre, nós utilizamos internamente a replicação da matriz, que é utilizada entre as linhas. Os critérios precisam ser definidos e precisam ser bastante discutidos porque temos especificidades, e aí pega alguns casos, inclusive do seu campus, saídas de campus, professor. O que está contemplado nessa matriz de saídas de campus? O campus Jaguarão é um campus também, Caçapava é um campus também que tem um grupo muito interessante, um volume muito interessante de
de saída de campus. Como contemplar isso? Nós temos a ideia de que essa discussão ela precisa contemplar esse tipo de especificidade. Precisa ser trazido e isso precisa estar dentro da matriz de distribuição. E não apenas o número, né, de docentes, retenção, evasão e esses dados. Nós acreditamos que podemos trabalhar com faixas de orçamento que podem ser votadas pela nossa comunidade, projetos que podem ser votados pela nossa comunidade, projetos que seriam prioridades ou que são prioridades. E aí trago um novo exemplo. Caçapava, logo que o professor Hansen tomou posse, ficou 6 meses reclamando da compra de alguns microscópios que não conseguiu realmente adquirir. Então, a gente tem que trazer essa discussão para dentro da nossa matriz. E tem que ter uma matriz que passe a segurança que cada unidade vai ter atendida a sua especificidade. Complementando, bom, primeiro nós não temos medo da democracia, de democratizar os processos de elaboração do nosso orçamento. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de conceituar. Nós não temos medo da democracia. A democracia é boa para a universidade. Quando a gente pensa no orçamento participativo, o professor Naomar Almeida Filho esteve aqui palestrando para os coordenadores. A Universidade Federal da Bahia já implementou o orçamento participativo, ou seja, destinar uma faixa orçamentária para que cada campus possa eleger suas prioridades. Não se tem medo da democracia. Agora, outra coisa, matriz orçamentária ou matriz orçamento custeio capital, ou matriz Andifes, que é implementada pela portaria 651 do MEC. Aqui eu gostaria de chamar a atenção em relação à matriz orçamentária, que é uma estrutura extremamente injusta das políticas do governo federal. A Universidade Federal do Pampa, com as condições que tem, com a infraestrutura de trabalho, ficar considerando os alunos ingressantes, os alunos concluintes, conceitos. Se vocês lerem o artigo 3º, diz, tem como base alunos equivalentes, calculado a partir de indicadores, número de alunos matriculados, concluintes da graduação e pós-graduação, de cada universidade federal, entre outros indicadores de eficiência e eficácia em relação ao aluno-professor. Dá para aceitar isso? É essa forma de imposição orçamentária que uma universidade autônoma aceita? Nós acreditamos que não devemos aceitar essa forma de universidade. E não somos só nós, há mais sonhadores, há mais pessoas que acreditam numa universidade possível. Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal do Rio de Janeiro com a eleição do professor Lever. É isso que nós queremos trazer, formar um bloco crítico de universidades que sejam capazes de refundar, de repensar a função social da universidade. Se nós vamos ficar cingidos a uma matriz orçamentária do governo, em que nós podemos crescer enquanto universidade, nós não somos um departamento do MEC. Nós não somos um departamento do MEC. Nós não somos reprodutores da política do Ministério da Educação. E nós acreditamos que nós podemos avançar mais. Podemos implementar o orçamento participativo e fazer a crítica, não só à matriz orçamentária, mas à lei orgânica das universidades. A autonomia é a acepção que está lá no artigo 207 da Constituição Federal. Aqui é lugar de produção do saber, de produção do conhecimento. E ninguém vai nos adestrar dentro da universidade. Aqui se produz saber e aqui se produz conhecimento. Por isso, nós acreditamos que a Unipampa pode mais. Pergunta agora para a candidata Ulrica. Professora Ulrica, a senhora sabedora que eu sou um grande lutador e defensor da permanência dos alunos em sala de aula. No seu plano aparece o ensino de graduação como excelência e na sua proposta coloca-se como propor o aumento da oferta de vagas no período noturno dos cursos de graduação. Como aumentar a oferta de vagas no período noturno, principalmente para aqueles da área da licenciatura, que é o nosso grande desafio enquanto universidade,
E ao mesmo tempo não se tem mecanismo, não se tem indicadores para trabalhar a retenção e a evasão do aluno que está na universidade, onde na mesma página, no sequencial, a senhora coloca ampliar e qualificar a geração de dados institucionais. Nós não devemos somente ampliar os dados e qualificar, nós devemos ter uma política de fixação de aluno. Qual é essa política de fixação do aluno nessa perspectiva de aumentar a oferta de vagas na graduação no noturno? Bom, professor, primeiramente, quando nós falamos que temos indicadores para medir retenção e evasão, fica muito claro o trabalho que foi começado há um ano atrás, através de uma junção de esforços aí de NTIC e Prograde, quando nós começamos a estudar efetivamente a situação de retenção e evasão na instituição, e a partir daí, hoje, qualquer coordenador de curso de graduação da Unipampa consegue ter online acesso a todos os dados de retenção e de evasão do seu curso, assim como os NUDES. Então, isso aí é um aspecto muito importante que, por exemplo, já deve ter sido notado pelos coordenadores de curso e pela própria direção de Jaguarão, que hoje o campus de Jaguarão tem 30% de suas vagas ociosas. De todas as vagas ofertadas no campus, 1 em cada 3 não tem aluno. Então, isso aí é algo extremamente preocupante, que eu tenho certeza que, dados todos os recursos computacionais que nós temos feito esforço de disponibilizar para os gestores dos campos, tenho certeza que o campus de Jaguarão já está se preocupando com essa situação. Em relação à permanência dos alunos, nós temos uma política de assistência estudantil que foi aprovada pelo Consune, órgão máximo da nossa instituição, e que está sendo levado em consideração. Então, tudo que foi aprovado dentro dessa política pelo Consune, a gestão está fazendo. É uma questão tão importante no cenário das universidades públicas federais, a questão da permanência do estudante, que efetivamente é uma conjugação de esforços. Dentro da universidade, o olhar, nós solicitamos esse olhar atento do Núcleo de Tecnologia da Informação, e o Sandro fez esse trabalho junto ao núcleo, de que nós tínhamos que ter todos os dados totais da universidade. Quem são os alunos que saem do curso e migram para outro curso? Dentro do campus, quem são os estudantes que saem de determinado curso e migram para outro campus? Quem são os estudantes que migram para outra universidade? Quem são os estudantes que saem do ensino superior? Esses dados são fundamentais para que nós possamos entender a mobilidade desses estudantes. O que está acontecendo? Uma coisa é o perfil do estudante que, enfim, entrou no sistema superior de ensino naquele curso, mas não é o curso que ele quer seguir. Outro é o estudante que entrou para determinado curso e tem dificuldade de continuar naquele X curso, pelas exigências de determinado curso. Outro é o estudante que ingressou num curso e, por questões econômicas, não pôde ficar naquele campus ou naquela cidade. Então, são vários os fatores. Então, esse olhar para os dados, para quê? Dados são dados que possibilitam que as comissões de curso se debrucem sobre a situação dos seus estudantes e pensar que políticas nós podemos estar anunciando. Todos nós somos, sim, protagonistas, e nós é que construímos as políticas. Não é um reitor que constrói políticas. Temos instâncias deliberativas, comissões de cursos, conselhos de campus, comissões de ensino no campus, conselhos de campus, e isso vai para a Comissão Superior de Ensino, enfim. São essas instâncias todas que nos fazem pensar esses processos. Então, os dados nós precisamos ter. Outro, nós precisamos continuar sempre trabalhando para garantir que não é por situação financeira que o aluno sai do Unipampa. Bolsa permanência para que ele fique, né?
de preferência que ele possa ingressar em outra modalidade de bolsa para contribuir nesse processo. Mas aliado a isso, tem um processo que a Unipampa vem desenvolvendo, que é muitíssimo importante e diria que fundamental, e que está nos grandes fóruns sendo discutidos, que é o nosso NUD. O NUD da Unipampa, se algumas pessoas tinham dúvida de que era uma política fundamental para a universidade, para a permanência do nosso estudante, para o bom desenvolvimento acadêmico do nosso estudante, para a contribuição de pensar projetos junto aos seus docentes. Professora, ele só pediria para concluir. Me envolvi, né? E, enfim, os NUDs, a formação dos nossos docentes são várias as políticas, tá? Muito obrigada. Bom, encerrado o terceiro bloco, partimos de imediato para o quarto bloco. Queria lembrar que alguém perdeu uma chave, né? Alguém perdeu uma chave aqui no local. Se alguém perdeu, está aqui na frente com o pessoal que está. Era no carro, na casa, assim. Mas está aqui. Ele vai esconder a chave e tu vai perguntar as características dela. Se acertar, né? Tá? Já achou todo? Tá. Então tá bom. Está aqui na frente, como é que é o nome do Matias? Márcio, está aqui com o Márcio, ok? O quarto bloco é destinado às perguntas que vocês encaminharam, né? Durante os 2 primeiros blocos do debate. Então nós vamos sortear entre as encaminhadas pela categoria dos técnicos, né? Primeiro é isso. Então, o Juan vai fazer um sorteio rapidamente lá. Da primeira pergunta, e pela ordem do sorteio começa respondendo, né? A ordem aqui, quarto bloco, certo? Vamos ver. 1, 2, 3, começa, chapa 1, respondendo, né? Vamos isso. A pergunta é que vou tentar ver se eu consigo entender a letra. Vamos ver se o pessoal fez caligrafia em casa. Não, já para ler bem. O pessoal aqui em Livramento escreve bem. Uma das chapas propõe a abertura das bibliotecas ao meio-dia e aos sábados. Pergunto, qual é a estratégia para essa abertura? Novos técnicos serão alocados nas bibliotecas? É essa a pergunta. Tá? Então, não sei qual das chapas propõe a abertura das bibliotecas do meio-dia aos sábados, mas enfim, se não for, né? Ok? Com a palavra então do Dr. Maurício. Nós entendemos que o sistema de bibliotecas e a secretaria acadêmica devem sim trabalhar e ampliar o seu horário de funcionamento que possa então atender a comunidade acadêmica de uma forma mais efetiva e de uma forma mais tranquila, em que pese desde o primeiro horário que o aluno ingressa na universidade até o horário da noite do último período, assim como aos sábados. Nós já temos experiências em alguns campos onde a matriz que hoje a reitoria coloca dá a possibilidade que a gente possa atender e esticar ou ampliar o horário de atendimento da biblioteca. É o melhor horário para aquele aluno que muitas vezes mora ou vive, né, ou está alocado longe da universidade, para que ele possa entregar o livro, para ele fazer uma pesquisa, para ele realizar o seu trabalho entre um turno e outro. Então, sim, nós queremos, a nossa proposição é de um aumento efetivo de servidores. Nós vamos mapear todas essas demandas do nosso coletivo, de todos aqueles que forem adentrando na nossa proposta, e sim ampliar o horário de funcionamento da biblioteca e da secretaria acadêmica, para que todos os nossos alunos tenham o maior tempo e a maior possibilidade de atender. Nós queremos que esteja nos 3 turnos à disposição da comunidade. Nós queremos sim profissionais qualificados, e para isso nós vamos
fazer essa radiografia, colocar o diagnóstico e levar ao Ministério para que ele entenda a estrutura multicampia, entenda a dificuldade do deslocamento e para que nós possamos ofertar para todos os campos, sim, mais servidores para que eles possam, de fato, exercer as atividades nos 3 turnos e no sábado. Ok. Agora eu respondo. Chapa 2. Obrigada pela oportunidade. O funcionamento da biblioteca dentro de uma universidade é fundamental, né? Todos nós que vivemos vida universitária sabemos que é, no mínimo, o que esperamos é que a universidade proporcione essa abertura no horário do almoço, do meio-dia, ainda mais com os nossos restaurantes funcionando, porque a vida universitária se tem na sua plenitude. E a biblioteca é fundamental para a formação do estudante, para a organização dos grupos de pesquisa, de estudo, enfim. É um movimento importante também ao deixar os sábados e também o dia pensando a comunidade externa, que cada vez mais nós temos que nos integrar. Esse processo é um processo que depende de nós. Temos autonomia para discutir isso. Temos um número de servidores existentes hoje nos campi e teremos ainda estamos concursando mais vagas para servidores técnicos e muitíssimos servidores assistentes administrativos. Então, isso é uma política interna e, obviamente, que entendo demanda que busque mais pessoal, vamos buscar, mas nós temos um quadro efetivamente robusto de servidores técnicos. É uma política, então, com um olhar muito atento nosso. E ele também está imbricado, associado ao movimento que acontece hoje na Unipampa, que é o olhar atento para a jornada de flexibilização do trabalho dos técnicos. Então, nós temos que olhar esse setor. É um setor que exige um horário flexível, exige que fique em funcionamento durante 12 horas ininterruptas. E parece que é um consenso que a comunidade universitária entende que a biblioteca tem que ficar aberta. A comissão provavelmente está trabalhando na jornada de flexibilização, que tem um prazo de 30 dias para estar apresentando o cronograma dos espaços onde serão avaliados para o início de implantação, estará colocando, sim, apontando a biblioteca como um dos setores que precisa da jornada flexibilizada. Tá? Bom, também é importante salientar que dentro do nosso terceiro eixo, onde falamos da governança universitária e a transparência é algo muito importante, é possível, através dos nossos sistemas de informação, que nós façamos um monitoramento da eficiência dessas ações de bibliotecas em horários alternativos. Então, essa iniciativa, ela pode ser tomada, provavelmente vai ser tomada, e nós temos como medir a eficiência dessa ação. Ok. Agora respondo, chapa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a pergunta. Nós temos dentro do eixo da política para os servidores essa proposta, além da biblioteca aberta, temos a universidade aberta, né? E principalmente a ideia de termos a biblioteca aberta aos sábados, ela envolve muito as atividades dos cursos noturnos que precisam do turno do sábado pela manhã para efetivar suas cargas horárias. Então isso para nós é fundamental e envolve diversas ações. Acho que não podemos aí, dando um passo atrás, né? Não podemos deixar de ressaltar também que a biblioteca é o coração da universidade, né? Hoje ela fixa mais o nosso estudante, temos unidades em que a sede fica longe, por exemplo, do centro do município, como Uruguaiana, como Bagé, hoje em São Gabriel, e que, tendo um espaço de biblioteca disponível, o estudante também vai poder, estudante, corpo docente, corpo técnico, vai poder permanecer mais juntamente com as políticas de assistente. Nós acreditamos que sim, é preciso também ampliar, né, o quantitativo de servidores,
mas o estudo da jornada flexibilizada é algo extremamente importante para os setores que têm atendimento direto ao público, inicialmente. Nós propomos também que esse estudo abranja, né, a todos os setores da instituição. Bom, para concluir, obrigado você, técnico, que leu a nossa proposta. Nós ficamos muito felizes e essa proposta é nossa, está na página 17, na Política para os Servidores, a proposta, 13ª proposta, 14ª. Biblioteca é algo básico. Universidade não tem biblioteca aberta, nem pode se chamar universidade. Universidade que trabalha dentro do entes público tem que manter aberta. Como se faz isso? Em primeiro lugar, há um direito aí do técnico administrativo de educação. Atentem, flexibilização de jornada de trabalho, vai permitir turnos contínuos e o atendimento ao público. A partir disso, nós precisamos, lógico, identificar aquelas bibliotecas em que há carência do bibliotecário, em que há carência do técnico, para nós suprirmos essa carência. Aos sábados, porque a universidade, pessoal, é um espaço público e deve ser valorizado como espaço público. A universidade. Escola do professor Sandro, não é uma questão de eficiência, não é uma questão de números aqui que nós estamos lidando. São seres humanos. E esse trabalhador que estuda na universidade, com a biblioteca aberta, esse daqui do noturno que está hoje aqui acompanhando esse debate, ele vai poder se apropriar desse conhecimento, vai poder também buscar o seu processo de emancipação, que é o que nós acreditamos. Por isso, agradeço. E, de novo, é possível sim, a biblioteca tem que estar aberta dentro da universidade, durante a semana, final de semana, mas para isso há uma estrutura. Vamos então ao sorteio da pergunta encaminhada pela categoria docente. Está lá o Juan passando a caixinha. Atenção. O que será que vem daquela caixinha? Exatamente são hoje 10 para 10. Chegando aqui um papo perdão. Vamos ver um pouco, né, pessoal? A consulta é bacana, a gente não precisa ficar tão seguro, né? Às 10 horas da noite, né? Então, a pergunta encaminhada pela categoria docente diz assim: como sua chapa pretende implantar boas práticas de governança corporativa na Unipampa, considerando-se sua experiência como gestor do campus como referência? Ok, eu acho que vai para posso repetir. Como sua chapa pretende implantar boas práticas de governança corporativa na Unipampa, considerando-se a sua experiência como gestor do campus como referência? Ok? Alguma dúvida? Dá para... Tá? Então começa respondendo, né? Chapa 1. Isso? Pela ordem. Obrigado ao docente que trouxe essa questão à tona, que era de fundamental importância. Nós, enquanto gestores de campus, nós entendemos e trabalhamos na arquitetura do cotidiano todas as demandas dos fluxos, dos processos, todos aqueles que nós não conseguimos executar, todos aqueles que nós temos dificuldade em executar e em entender. Então nós queremos, sim, através de um conselho de gestão criado com todos os diretores, com os coordenadores acadêmicos e administrativos do suporte, possa de fato promover uma política onde os processos sejam melhor mapeados, onde cada um possa se enxergar dentro do processo e cada um possa entender onde o processo pode melhorar. Por essa razão, nós criamos no início da nossa proposta, onde se quer efetivamente uma gestão democrática, um efetivo exercício da gestão democrática, e não a pseudo-gestão democrática, onde se encontrem apenas reuniões para se decidir algo pré-pronto ou elaborado anteriormente. Nós queremos sim que seja democrático, mas de um exercício efetivo da gestão democrática. E para isso, nós propusemos então
criar um conselho de gestão com a participação dessas equipes diretivas, porque nós podemos ter a governança, nós podemos ter o mapeamento de todos esses processos, e onde nós temos desencontro de informações, onde nós temos situações que nós devemos melhorar, nós temos que atuar logo de forma clara, concisa, mas de uma forma muito responsável. Por isso que é importante que todos nós entremos na nossa proposta, entremos na nossa divulgação, para que possa, ao mesmo tempo, contribuir. Porque o olhar de quem trabalha na parte acadêmica, o olhar de quem trabalha na parte administrativa, ele tem que ser visto, percebido e debatido nesse conselho de gestão. Nós não podemos criar regras, nós não podemos instituir normas sem com que aquele servidor ou aquele docente que participa de uma comissão de laboratório, do GTI Infra, de uma comissão local, não seja ouvido. Então, o nosso trabalho, sim, né? Aquele docente que fez a pergunta, nós queremos o melhor processo de governança, ouvindo a todos e todas, participando em todos os momentos e efetivando, sim, o efetivo. O tradicional nós não queremos, nós queremos o efetivo exercício da gestão democrática. Todos deverão ser ouvidos. Nossa agora na chapa 2. Bom, a gestão universitária, e quando a gente fala de gestão, a gente fala de governança, eu já puxaria essa pergunta mais para o lado da governança universitária, bem focado no nosso contexto. Então, alguns dos requisitos básicos para que a gente tenha uma governança universitária consolidada já são implementados nessa gestão. Entre eles, por exemplo, a transparência. Como eu mencionei numa questão anterior, hoje qualquer coordenador de graduação da nossa instituição, qualquer diretor, tem acesso a todos os dados de evasão de alunos, retenção de alunos. A gente está buscando um aprimoramento muito grande em vários sistemas acadêmicos, por exemplo, no pedido de livros que todos os docentes devem estar utilizando agora. Vai ficar todo o rastreamento desse processo. Então, tudo isso demonstra transparência. Um docente pede um livro, ele tem como acompanhar qual a posição que está aquele pedido de livro dele, se já foi autorizado pelo coordenador acadêmico, pelo coordenador de curso, se já foi para compra. Então, isso já é efetivamente aplicado nessa gestão. Outro requisito muito importante, a auditabilidade. A gente tem buscado realmente um empoderamento muito grande da Audin e tem feito um grande trabalho auditando todos os processos da nossa instituição. Rastreabilidade também é outro requisito que tem sido buscado nessa gestão. Eficiência, outro princípio básico da governança universitária. Essa gestão implementou uma comissão de controle de gastos para identificar onde que estavam sendo feitos gastos que poderiam ser utilizados. Então, são alguns dos casos em que, dos requisitos de governança universitária, que essa gestão já está trabalhando. Esse processo exige formação. Nós temos, dentro do geral da universidade, vários processos de governança e vários gestores. Então, a capacitação dos gestores, há uma diferença muito grande de gestão de campus para campus e de setores diferenciados da reitoria. Esse processo de, por exemplo, falamos há pouco sobre o orçamento participativo, tem campus onde debate que percentual vai ser destinado para saídas de campo, que percentual vai ser destinado para, enfim, atividades de desenvolvimento e capacitação. Entendemos que o processo de capacitação de todos os gestores deve ser aperfeiçoado para que possamos dar conta das demandas de governança de uma instituição tão complexa quanto a Universidade Federal do Pampa. Chapa 3, né, agora. Fico muito contente pelo questionamento. Vai ao encontro do que nós havíamos falado, uma palavra que
estávamos conversando aqui, parece que está sendo bastante utilizada, que é a palavra empoderamento, né? Nós achamos que a questão da governança, ela passa por todo um estudo de processos, modelagem de processos e sistemas efetivos na universidade. Temos dentro da nossa proposta um capítulo 3º, que trata de ações imediatas para a construção democrática autônoma de todos. Então, que fala realmente da questão do orçamento participativo, fala de uma matriz orçamentária pública de todos, e em especial fala de um conselho de execução orçamentária e de planejamento. Conselho paritário e responsável pela fiscalização e proposição de alternativas de cumprimento da parte orçamentária da universidade. Além disso, um conselho consultivo de estudantes para o apoio estudantil, 100% composto de estudantes, na sua totalidade composto por estudantes. Bom, governança corporativa é um termo bonito, mas nós preferimos tratar de democratização dos processos dentro da universidade. Esse é o tom que nós utilizamos, essa é a proposta que nós temos em mãos. E lá na página 13, nós apontamos alguns caminhos para democratizar a universidade. Isso que é importante aqui salientar. Ter um orçamento participativo, ter uma matriz orçamentária que seja debatida por todos e construída por todos, um conselho de execução orçamentária e planejamento. A universidade necessita desses conselhos paritários para auxiliar no processo de gestão da universidade. Fico muito feliz que tenha sido incorporada agora quase de imediato a proposta do orçamento participativo. Espero que seja levado adiante. Nós queremos que todos se apropriem de um conhecimento que é um conhecimento de utilidade pública e de todos. Também nós queremos um conselho consultivo de estudantes para o apoio estudantil. Então é diferente dessa proposta paritária. O estudante tem que gerir as políticas que estão ligadas à sua vida. Isso é empoderar. Isso é dar espaço dentro da gestão pública. Passa por uma estatuinte acadêmica para rever nossos processos, rever a forma, os nossos estatutos da universidade, o regimento geral da universidade. E passa também, se nós queremos falar em governança corporativa, na postura que a universidade tem do ponto de vista da sua autonomia. Ou seja, uma ação política imediata em defesa da autonomia universitária para arquivar a lei orgânica das universidades e a proposta da EDIFES. Isso não foi falado aqui e está ligado exatamente com o processo de democratização da universidade. Muito obrigado. Agora, ao sorteio, nós não tivemos perguntas da comunidade externa. Então, a proposta é que falta ainda o sorteio agora, nós vamos sortear pergunta dos discentes. E que essa seja a última, e depois vamos para o encerramento. Pode ser? Concorda, doutor Maurício? Acredito que o doutor Maurício concorda com a proposição da gente. Ok. Então tá. Vamos lá. Última pergunta. Chegando, Neide Aérea, a Neide Peru Airlines. Bom, a pergunta, vamos lá. Acerca dos coletivos e movimentos sociais que atuam na construção de direitos e no fomento ao debate de diversos temas, qual é o envolvimento atual dos candidatos nos coletivos e movimentos sociais da Unipampa? Ok, todo mundo entendeu a pergunta? Ok, então começa respondendo o doutor Maurício. Bom, nós entendemos que os movimentos sociais e a sociedade, como um item muito importante que ele está na nossa plataforma e que foi elencado em todos os campi onde nós passamos, os grupos que nós conversamos e o coletivo que nós, entre essas saídas e essas conversas, debatemos. Na realidade, nós precisamos, entendemos o nosso grupo, trazer esses movimentos para dentro da universidade, colocá-los em espaços que eles possam ser ouvidos, onde eles possam ser debatidos, onde nós tenhamos espaços
sejam eles no Conselho do Campus, na Comissão de Ensino, na Comissão de Pesquisa e Extensão, ou em outros órgãos a serem criados, respeitando a autonomia de cada campus e respeitando, sim, né, o que cada especificidade de cada região, de cada local possa atender. Nós queremos criar na nossa plataforma o Fórum Social da Unipampa, um fórum efetivo que ele possa discutir o chamamento a todos os movimentos feministas, LGBT, negros, direito à moradia, terra, comunicação social, os sindicatos dos trabalhadores, as associações comunitárias, representantes também da agricultura familiar, entre outros, que poderiam e devem incluir sugestões para o aperfeiçoamento do trabalho da gestão, o ensino, da pesquisa e da extensão. A universidade ela não pode ficar enclausurada em gabinete, ela não pode ficar fechada na sala do professor ou na sala do diretor ou do gestor. Não é assim que se faz uma relação, um diálogo consciente, respeitoso com as comunidades. Todas elas, sejam minorias, quais que forem, deverão ser ouvidas. Por essa razão que nós colocamos como pontual a criação do Fórum Social da Unipampa. E nós vamos fazer esse chamamento nos meses de janeiro, fevereiro e março. Nós teremos o primeiro fórum e convido já a Santana do Livramento para sediar neste local o primeiro Fórum Social da Unipampa, para que a gente ouça toda a comunidade, incluindo todos os representantes dos movimentos sociais. Bom, vamos agora responder a pergunta chapa 2. Isso. Obrigada pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre nosso eixo 4, responsabilidade social, e dizer que muito do que fazemos dentro da universidade é fruto dos saberes dos movimentos sociais, dos diferentes movimentos sociais. Essa integração universidade-sociedade, né, ela precisa efetivamente ser aprimorada. Precisamos apoiar ainda mais, ampliar ainda mais as nossas ações. Nós estamos com vários núcleos, temos o ICAB, temos o NEAB, né? Então vários núcleos de pesquisa, de direitos humanos, enfim, são muitos os movimentos que existem da universidade, e o mais bonito, cada vez mais os movimentos sociais se sentindo integrados a essa instituição. Esse movimento é um movimento de pelo menos dois lados, e que com certeza fortalecerão as nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, e que efetivamente vão modificar a realidade dessa região do Pampa. Dizer também que dizemos sempre, tanto no movimento estudantil, conversando com os estudantes, conversando com os docentes, e que nós precisamos efetivamente ampliar a nossa relação, criando, se o nome é o Conselho Universidade e Sociedade, se o nome é o Conselho Estratégico Social, mas nós precisamos conversar, dialogar, prestar contas do nosso fazer com a comunidade da região do Pampa. Nós iniciamos um movimento de ingresso nas nossas comissões e no nosso Conselho Universitário de Representantes Externos, mas nós precisamos aperfeiçoar. Nós iniciamos com o Fórum dos Representantes Externos, mas nós precisamos ampliar, trazer os movimentos sociais de toda a região que estão organizados e empoderá-los. Muito obrigada. Finalizando agora a última pergunta, doutor, a chapa, doutor
Também agradeço a pergunta, acho que cai muito bem com a proposta que nós temos no capítulo 6 da nossa chapa, 11º da nossa chapa, que trata, né, de disponibilização de espaços para coletivos, da desburocratização da mídia para coletivos, e aí sim, quando criada a rádio, quando criada a TV, de ter também um fórum permanente para se discutir essas questões, e também a participação de conselhos externos. Nós não queremos burocratizar esses espaços. Por que conselho de campus? Por que comissão de ensino? Esses espaços eles têm que ser autogeridos. A universidade é um espaço do saber, eles têm que ter a liberdade de tomar as suas ações e de realizar as suas atividades sem que a universidade esteja tutorando esse tipo de ação. Bom, me sinto muito à vontade para tratar desse tema por ser oriundo dos movimentos sociais, por ter participado de processos de assessoria jurídica popular, por ter advogado para movimentos sociais dos pescadores em Rio Grande, quando trabalhava como advogado, hoje é advogado licenciado, espero que o curso de Direito encampe essa causa. E eu chamo muito a atenção das relações entre, seja movimento estudantil, seja coletivos, com a gestão da universidade. Uma gestão séria deve primar pela autonomia dos movimentos. Nós temos que dar condições, ter espaço, respeitar a liberdade de expressão, a liberdade das mais diversas ideias que possam ser aqui expostas. Isso é o papel da universidade. E vocês, inclusive aqueles que vão ou não votar na gente, não importa, vocês têm um papel fundamental de movimentar essa relação dialética que há entre gestão e movimentos sociais. Autonomamente, nosso papel aqui não é cooptar movimentos sociais, não é cooptar movimentos estudantis, e sim ter no movimento estudantil sempre a postura de desafiar a gestão, de propor, de crescer mais, de avançar. Por isso a gente propõe uma pró-reitoria de apoio estudantil e diversidade. Por isso nós propomos a cessão de espaços para coletivos. Não precisa criar uma extrema burocratização, tem que ceder espaço, isso é histórico. O espaço dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis dentro da universidade é histórico. Não pode cair nas garras de uma conjura e acreditar que se funciona dentro dessa burocracia. Tem que avançar nisso, tem que perceber, ter uma posição sensível em relação aos movimentos sociais. Ter sim um fórum permanente, proposta nossa, em relação aos movimentos. É isso. Finalizadas as perguntas, então, vamos para o último bloco, o encerramento, que é o espaço destinado às considerações finais das chapas. Então, pelo sorteio, ficou assim definido na ordem. Primeiro começa a chapa 2, depois chapa 1, depois chapa 3. Então, tempo de 3 minutos para as considerações finais. Primeiro, chapa 2. Doutora Lula, doutora Silva. Deu 2 milhões para o Campatec. Olha, foi tudo bem até agora, né? Vamos manter até o final. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e a oportunidade de estarmos aqui discutindo e debatendo as propostas, né? E dizer que nós estamos nos colocando mais uma vez à disposição da comunidade universitária pela história que temos na universidade pública e nos 8 anos na Unipampa, tanto na experiência como gestão de direção, de pró-reitoria de extensão e de reitora. Os nossos projetos de vida da Unipampa são efetivamente períodos em que nos dedicamos de corpo e alma à universidade, onde efetivamente as questões particulares ficaram de lado. Temos uma capacidade como dupla de diálogo muito intenso.
de respeito às pessoas, de preocupação para avançarmos, continuarmos avançando pelo diálogo, integrar atividades de pessoas, de setores, de campi, de reitoria, para que a Unipampa possa ampliar ainda mais sua rede de integração com a comunidade externa. Isso se faz com equilíbrio e muita responsabilidade. Bom, gostaríamos então de agradecer a presença de todos. Sabemos que essa segunda eleição para reitor da Unipampa é um momento mágico da nossa instituição. Sabemos que muitos de vocês andaram grandes distâncias para estarem aqui hoje, então isso nos deixa muito contentes de vermos o comprometimento de todos para que seja feita a melhor escolha para a nossa instituição pelos próximos 4 anos. Obrigado pela participação de todos. Com a palavra agora, doutor Maurício. Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. E nesse momento, o professor Hansen nos mandou uma mensagem, uma citação de otimismo para que nós todos continuemos firmes e fortes, porque o trabalho que nós estamos hoje aqui representando é da coletividade, é do grupo, é de todos da universidade que a vivenciam o dia a dia. Nós já tivemos o apoio declarado de 6 campi da universidade: Jaguarão, Dom Pedrito, Alegrete, São Borja, Itaqui e Caçapava. Estamos com todos os demais campos, com apoiadores, coordenadores de curso, acadêmicos, administrativos e todas as lideranças estudantis, todos os representantes do Conselho Universitário, entendendo que o trabalho foi feito a várias mãos, foi construído coletivamente, foi construído visitando os campos, conversando, dialogando, olhando, olho no olho de cada um e colocando as necessidades e as particularidades de cada um. Nós trabalhamos na racionalidade, nós trabalhamos no cuidado com o outro, nós trabalhamos com a responsabilidade de avançar sempre. O nome Avança, ele apareceu mais de 3.000 vezes em todos os materiais que nós compilamos, porque todos nós queremos avançar, nós queremos sair da estagnação, nós vivemos e estamos numa realidade que necessitamos avançar. Nós queremos qualidade de vida, nós queremos uma política de fixação. Para esta e tantas outras demandas, nós já sinalizamos com a jornada flexibilizada de trabalho a ser implementada nos primeiros meses da nossa gestão, porque nós entendemos que todos merecem ter a qualidade de vida e todos merecem uma universidade melhor. É por esse motivo que o nosso coletivo iniciou com a universidade que queremos e se transformou nesse grupo que se chama Avança Unipampa. Nos visitem nas nossas comunidades, no Facebook, no Instagram, nos mandem e-mail, nos questionem, nos enviem situações de melhoria do processo, porque o nosso processo ele ainda está em construção e nós vamos apresentar a proposição final antes do último debate, com todos os processos de melhoria que a partir de agora todos que aqui estão e nos campi que estão nos assistindo possam contribuir, porque a universidade ela é nossa, ela é para todos nós e nós devemos construir sim a universidade que queremos. Avança Unipampa, esse é o caminho, chapa 1. Com a palavra, chapa 3, doutor Fernando e doutor Hector. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo participar desse processo. É um momento ímpar na minha vida e na vida do professor Hector,
É um momento ímpar, acredito que para todos que estão aqui colocando o nome à disposição, colocando a sua biografia à disposição, colocando a sua história à disposição. E eu acredito que vale a pena vocês visitarem a história de cada um de nós, dentro e fora da Unipampa. Acredito que vale a pena vocês conhecerem todos os candidatos e conhecerem cada vez mais as propostas. E para isso, nós já colocamos no Facebook, né, a nossa proposta e pedimos que visitem, que olhem, que discutam, que proponham, que critiquem. Estamos abertos a isso. Tá? Gostaria também de agradecer o alto nível que tivemos aqui de debate. Acho que as perguntas, tanto aqui por parte da mesa, quanto por parte das que foram enviadas por e-mail e da plateia, foram realmente perguntas para quem quer construir o debate. E aí, nós todos só temos a ganhar com isso. Bom, 1, nós somos a favor das cotas. 2, nós vamos democratizar o orçamento. 3, o apoio não são de 6 câmbios, são de 6 diretores. 4, quando nós tratamos da Unipampa Pode Mais, nós buscamos também resgatar, há 5 anos atrás, quando os estudantes ocuparam a Unipampa, ocuparam os espaços da Unipampa e disseram que a Unipampa podia mais e seria a melhor das federais. Por isso encerro aqui, me sirvo da poesia do João Cabral de Melo Neto, nosso diplomata, para encerrar minha fala no Morte e Vida Severina. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre, da velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Muito obrigado. No dia 3 de setembro, vote chapa 3, Unipampa Pode Mais, a única chapa de oposição que está posta nessa consulta da comunidade acadêmica à reitoria. Nós precisamos também fazer o encerramento. E para encerrar, em nome da diretora Daniela Neto, Daniela, aqui de Santana do Livramento, agradecer a acolhida dos santanenses, e a participação nesse debate, a colaboração da comissão local, do Jefferson, do Gustavo e o Fernando. Mas, enfim, quero os suportes técnicos, que é o Maurício e o Márcio Matias, foi importante, as dificuldades iniciais que foram superadas. E, ao mesmo tempo, convidá-los a uma salva de palmas a esses 5 que hoje estiveram aqui, que fizeram um debate de extrema qualidade. E a vocês também. Lembrando, fica o convite para o próximo debate, dia 26 de agosto de 2015, lá em São Paulo. Boa noite a todos. Como é que trava aqui para parar de gravar?